Olá pessoal, bem-vindo ao Soma de Ideias, episódio 3. Eu sou o André Scheid. Eu sou Henrique Abel, até prova em contrário. E hoje a gente está aqui com o historiador Paulo Daniel. O nome é de dupla sertaneja, né? Os dois no mesmo lugar. Na verdade eu não sei. O nome do meu filho é João. Então se juntar eu e meu filho vai ser João Paulo Daniel. Né? Então é de dupla sertaneja, mas eu gosto mais de dizer que é de novela mexicana, né, cara? Eu queria, se eu pudesse, eu deixava um bigodão, assim, pra ser cabelo com gumex e Paulo Daniel, né? Disse pra minha esposa que ela tinha que ter 2 nomes pra fazer o uau. Então, a apresentação. Gente, o tema de hoje, são 2 temas, na verdade, nós vamos falar de trilhas sonoras de filmes e nós vamos falar um pouquinho de censura no final, porque a semana foi lotada de assunto Tensa. para falar sobre isso. Paulo Daniel, vamos começar então contigo. Paulo Daniel é muito engraçado. Paulo Daniel Paulo... Eu já me acostumei, 44 anos com Paulo Daniel, tu te acostuma, né, cara? E como eu conheço, chamo de Daniel, é engraçado dizer Paulo Daniel. Vamos começar falando um pouquinho do Mad Max, tia, teu filme aí que tu gastou o teu VHS olhando. Cara, Mad Max é um ícone da minha infância, né? Essa coisa eu nasci em 1975, né, gente? E a gente estava conversando essa semana ainda para convite e tal das trilhas sonoras, e a trilha do Mad Max é algo meio claustrofóbica, assim, ela é tensa o tempo todo, né? Eu estive olhando Mad Max 79 e o como é que se chama? A Caçada, né? Mad Max 2, A Caçada continua. Né? A Caçada continua. E é de um cara, eu olhei as fichas, meu Deus, Brian May, pensei, cara, é o cara do Queen, né? Fui olhar, não é o cara do Queen, é um homônimo, né? E é um cara da New Wave australiana, uma outra coisa lá. O cara fez outros filmes. Fez o do Fred, como é que é? A Morte de Fred? É a Morte de Fred, né? O 6º filme da o série. O 6º filme da Hora do Pesadelo. Um filme, uma bosta. Total. Ruim, é um dos Ele é piores muito da ruim. série. Ele é muito ruim. E ele fez também um clássico, né, do cinema do SBT, que é Braddock 2. A Missão Continua. Chuck Norris dando 3.624 tiros. Acabando com 3 exércitos, 3 países diferentes. Acabando com 3 exércitos, giratórias, voadeira giratória o tempo inteiro, né? Mas, cara, esse cara fez, então, essas duas, né, trilhas sonoras, 79 e 81, né? E aí, em 89, eu acho que tem a Cúpula do Trovão, que sim. Que é o cara chamado... 2 homens entram, um homem sai. Exatamente, né? Que é uma das melhores cenas do trilha cinema. Sonora da Tina Turner. Em 89, aí tu tem a Tina Turner, né? Com essa coisa toda, We Don't Need Another Hero. Né? Uma coisa impressionante. Com um traje. Não, é tudo, né, cara? É o conjunto da obra, é a música, é o anos cabelo. 80, fazer uma vergonha com as pessoas. Uma vez perguntaram pro Bon Jovi, olhando tuas fotos dos anos 80, o que tu acha da tua vida? Ele disse que eu era a Tina Turner. O Bon Jovi teve todos os cabelos naquela época do Born to né? Be My Baby, com certeza. Total. Mas aí voltando... E aí, em 89, eles deram, né, que tinha a Tina Turner, eles pegaram um cara, como é que é o nome dele, cara? É um francês, Maurice Jarre. Maurice Jarre fez Doutor Zhivago, fez Passagem para a Índia. O Maurice Jarre? Maurice é o pai do Jean-Michel Jarre. Ele é um dos meus músicos favoritos. Sim. Jean-Michel Jarre, trilha sonora obrigatória de concurso de Miss da década de 90. Rainha das Piscinas, essas coisas, começava com o Rendezvous do Jean-Michel Jarre. Sim. Né? Candidata número 2. Fumaça de gelo seco e a menina passando ali, né? Número 12. Sou o maior... Com aquele calorão, assim, daquelas lâmpadas. Eu sou o maior fã de Jean-Michel Jarre desde Eu acho legal criança. também. Cara, eu só conheço o Rendezvous por conta das Rainhas da Piscina, né? Que ele foi o primeiro astro, né, de pianista, assim, fazer show de música instrumental. Ele juntou 1 milhão de pessoas num show, numa praça em Paris. É um show da internet. Como muitos, ele veio na esteira do Kraftwerk, né? Ele não foi, assim, pioneiro da música eletrônica num sentido muito diferente do que a gente pensa quando a gente ouve o termo hoje, né? Mas ele foi também um dos pioneiros, né? Uma influência do Kraftwerk aqui, e ele se destacou muito em relação ele é um músico famoso, assim como o pai dele foi antes, mas são 2 estilos completamente diferentes. Sim. Maurice Jarre é um compositor cara mais clássico, né? trilhas de Orquestrado. cinema, e o filho rebelde, assim. Rebelde. É um cara da música eletrônica. Cara, Jean-Michel Jarre pra mim, rebelde, é muito engraçado. Eu sou muito fã do Jean-Michel É tu que tem proficiência em alemão, né? Da 8ª série. Eu tenho um documento que atesta Não, isso. porque o cara me fala um craft caso- the work, né? Kraftwerk. O craft the work.
Eu sei dizer Kraftwerk e Spitzbundwagen, Loren, Brisa Lager, Chinupa, nada que existe. E Auf Wiedersehen. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Ai, tio, que coisa. Cara, mas é isso, então, o que a gente vê do Mad Max, essa coisa, essa distopia, e eu acho a trilha, apesar do cara ser, né, tão bom, esse de 89, o Jarre, o pai do Jean-Michel, então, o Jarre, né, eu acho que, primeiro que eu acho os dois primeiros filmes muito melhores do que a Cúpula do Trovão, né, o primeiro principalmente. Mas a Cúpula do Trovão, não. A Cúpula do Trovão tem o seu lugar de destaque. Tá, tem, ok, mas... Não. Mas é danado aquele filme. Cara, eu acho muito forçado. E eu cara. adoro Mad Max, mas é forçado. O primeiro filme, cara, a trilha, eu escutei hoje um pedaço da trilha, a morte do Goose, do ganso, né, o Jim Goose, cara, a hora que dá o uá, e cai o braço dele pra fora, queimado, que é a cena mais forte, eu acho, daquele momento, assim, que o cara tá no hospital. É impressionante, é a trilha perfeita, assim, se casa muito bem, né, cara? E toda a tensão, a mulher sozinha em casa e tal. Fiz uma pesquisa bacana, assim, é muito boa a trilha. Eu acho melhor que o da Cúpula do Trovão. É uma opinião minha, né? Como hoje todo mundo tem opinião, né? Você é músico e eu sou professor de história, mas é a minha opinião. Mas não, todas são boas, né? Mas a Cúpula do Trovão é tipo o comercial da Marlboro, né, cara? Onde os homens se encontram, dois homens entram, um sai. Aquele negócio assim. A gente não pode deixar exalando testosterona. Né? Como eram boas aquelas propagandas de cigarro, né? A Hollywood. Assim. Cara, Hollywood com Inexus. E aquelas paisagens... Hollywood com Bliss. Sim. Bliss, meu Deus. Sim. Mas aquela do Inexus também é legal, aquela do Beija-Flor saindo da água, né? Eu não lembro qual é que é do Inexus. Eu tenho todas. Eu sou muito fã. O Hollywood era muito bom. Calton, um raro prazer, né? Uma coisa refinada. Plaza, Loves in the Air. Loves in the Air. Get Your Kicks on Route 66. Essa é do LM. LM. E aquelas paisagens, montanhas de Utah, assim, bem-vindo ao mundo de Marlboro. Aí aparecia aquele cara com o queixo quadrado, assim, o chapéuzão. Que morreu de câncer. Que morreu de câncer. Ele ajuizou a Philip Morris. Eu quero ser esse cara, sabe? Aquela barba de 3 dias perfeita. Assim, eu quero ser esse cara. Década de 90, né? Década de 90 é uma coisa interessante. As pessoas depois dizem que não influencia. Cara, eu sou de 75, como eu já disse. Quando eu vi um vídeo do tal do Guns N' Roses, que era com o Slash, com o Malborão, eu olhei assim, é assim que se faz. É assim que se faz. Mas e eu comecei fumei a anos fumar por com isso. 14 anos, né, cara? É um absurdo pra mas quem... Mas é uma merda fumar tocando com o cabelo comprido, cara. Eu não sei como é que ele consegue fazer. Eu queimei meus cabelos várias vezes. É uma bosta. Cara, dava tudo errado, cara. Dava tudo errado. Inclusive, eu tenho até fotos dessa época, assim, uma bosta. Daí, com o tempo, eu fiquei mais esperto. Eu comecei a usar um chapéu ridículo de cowboy, daí o cabelo ficava pra trás. Mas tá louco, cara. Não tira o ridículo, né? Mas, não. O problema do ridículo persistiu. A questão do ridículo é não, mas aquele cabelo de Silent Bob dele que ele fumava, o Slash, não. Aquilo eu não sei como é que ele fazia aquilo. É ótimo. Silent Bob, não sei o nome dessa porra desse negócio aí. Mas é igual, né? Igual o cabelo da Mas Davi influencia, Luiz. né, cara? E aí tu tinha propagandas, mas... Pô, John Play Special, carro da Lotus, o preto, o carro mais bonito da Fórmula 1, né, cara? JPS, preto com dourado. Aquilo era uma lenda, né? Camel. Patrocínio do John Player. Patrocínio, exatamente. Qual é que era? Da Lotus? Era? Cara, eu adoro fumar. Eu parei de fumar faz 8 anos, cara, mas eu tenho vontade de fumar todos os dias. E eu adoro cigarro, adoro o cheiro de cigarro, eu adoro as marcas de cigarro, o conceito de cigarro. Eu só não fumo mais porque mata, né? Sim. Tem esse probleminha de morte. E agora tem esse outro probleminha que tá tendo aí, como é que é o nome mesmo? Coronavírus. Coronavírus. É uma gripezinha. Mas é só negar, não existe. No meu caso, tem história de atleta. Eu também com esse histórico de atleta. Não teria problema. Depois que eu vi o Ronaldo Nazário, eu achei bacana que eu posso ter um histórico de atleta também, um corpo de atleta, né? Não, inclusive o do Douglas aqui do Grêmio, né, cara? A barriga de cadela. A barriga de cadela é o melhor período de eu já tô quase igual o Perdigão já, né, cara? Já tô no nível Perdigão de corpo de físico de atleta. Cara, vamos falar um pouquinho do Blade Runner, porque pra variar a gente foge um pouquinho do assunto, né? Mas, Abel, puxa o Blade Runner. Cara, eu sou suspeito pra falar porque Blade Runner é o meu filme favorito de todos os tempos, né? E desde... O Harrison Ford, ele é irresistível. Bom, como é que tu não vai respeitar um cara que foi o Han Solo,
foi o Rick Deckard no E o Blade Indiana Runner, Jones, e cara. o Indiana Jones. E o meu. Indiana Jones. Esse cara atingiu todas as metas Né? Conseguiu ser Indiana Jones com vida, 70 anos, escalar uma montanha, Sim. salvar mundos alienígenas. Botaram ele até pra enfrentar os alienígenas, né? Não há o que não haja. Mas enfim, eu desde criança sou muito fã do Blade Runner. Ao longo da vida, o Blade Runner foi sendo ressignificado pra mim. Porque no começo, quando eu era criança lá, obviamente eu não tinha condições de entender as camadas mais profundas de sentido do filme. E o que me atraía era a estética. E a parte O musical. Sting, no caso. Hã? Atraiu pelo Sting. Não, o Sting não é do Blade Runner. Não Não é do é. Blade Você tá viajando, maluco. Sting é do Errei. Duna. Sting é do Duna, perdão, Duna. perdão. Heresia, heresia. Esse fiasco, Era o Esse Rutger fiasco. Hauer, era? É que o Sting é O tão Rutger bonito que ele não Hauer, sai da Rutger cabeça do Hauer, cara. Não, heresia. Até Acorde, porque é hora de agora eu morrer. vou ser obrigado a direito de resposta. Não, porque o Duna, claro, é uma obra clássica do Frank Herbert, mas o filme do Lynch, aquele, tu vai me desculpar, eu sou um fã do diretor, mas aquele filme é fraco. Mas tem o Sting que é Aquele lindo. filme é danado, né? O Duna é dos vermes do deserto, Sim. aqueles que o cara grita em Sim. cima e ele O sai filme raio. é danado. É ruimzinho. O filme é Sim. soporífero. É. É cura Eu- pra insônia. Eu tentei olhar esses dias Eu tentei de novo. gostar. São 3 horas, eu acho, de filme. São 14 horas. Eu não sei, não termina nunca. São 70. É, o filme não termina nunca. Cara, três vezes eu a duração do olhei Rio 45 minutos Não dá. e, bah, não rolou. Não, terrível. rolou. Mas volta ao Blade Runner aí. Mas enfim, o Blade Runner é um filme que me acompanha durante toda a vida. Depois, com o tempo passar da idade, eu fui, né, descobrindo ali as camadas mais profundas de sentido do filme. Mas desde a infância eu gostava muito da estética futurista, aquela coisa. Bababá. O Blade Runner tem uma grande novidade que é o seguinte: até surgir esse chamado movimento cyberpunk, ali do começo dos anos 80, finalzinho dos anos 70, a tecnologia, o futuro sempre era mostrado com umas lentes de ficção científica muito promissoras e otimistas. Então a tecnologia era sempre muito limpa, asséptica, a visão do futuro era otimista, a tecnologia era uma coisa maravilhosa. Quando entra essa narrativa cyberpunk na literatura, no cinema, e o Blade Runner é o primeiro filme que encarna essa nova linguagem muito bem, a tecnologia aparece como uma coisa, como um detalhe, como uma coisa quase obsoleta. E é um contraste entre high-tech e low-life. Quer dizer, a tecnologia é alta, mas a vida é uma bosta. E a visão de futuro é distópica. As pessoas estão cercadas de tecnologia maravilhosa, mas a vida é uma porcaria. Então isso é um baque, assim, pô, mas o futuro sempre foi mostrado aquela coisa Jetson, sabe? Até empregado Sim, é um robôzão de sim. avental. Jetsons, por sinal, que se passa em 2019, né? Jetson se passa em 2019. Eu acho que é mito, cara. Essa aí nós Eu vamos ter que não certificar. sei, Eu fiquei vai ter que sabendo. Eu certificar. acho que é uma fake news. que Recebi rolou. no WhatsApp, eu acredito. Ah, Grande tá, não, coisa. recebeu Eu no tomei WhatsApp, tá cloroquina bom. já e fiquei bom do Covid. O WhatsApp é a melhor fonte de Se pesquisa. tu recebeu no WhatsApp, é verdade absoluta. Não Exato. precisa, né? Num grupo que meu pai tá. Meu Deus. Que idade tem o teu pai? Só esclarece. 73. Ah, então tá, é verdade. E, né, eu poderia passar aí 14 horas falando do filme Blade Runner, mas como a gente quer se focar na questão da trilha sonora, tem uma coisa muito interessante sobre essa trilha sonora, que é o seguinte: ela é maravilhosa, ela é uma obra do Vangelis, que eu passei a vida toda chamando errado de Vangelis, foi uns anos atrás, já depois de adulto, que eu fui descobrir a pronúncia correta. O Vangelis, se é que tá certo isso, porque ele é grego, se eu não me engano. E o resto do nome dele eu nunca consegui decorar. Vangelis Papanucolos. Vangelis Papanucolos, é tipo o Shnubanaz Ingresita, então o Vangelis tá bom. E tem uma coisa muito interessante sobre essa trilha. Eu tive contato assim com ela pela primeira vez lá no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Consegui um cassete do bolachão que circulava na época. E levei muitos anos para descobrir o seguinte: até 1994 não existia nenhuma trilha sonora oficial do filme no mercado. Olha aí. O que existia, como havia aquela necessidade, o pessoal queria capitalizar em cima do filme, mas a trilha sonora acabou não sendo oficialmente lançada, eles lançaram uma regravação de algumas partes da trilha completa do filme, que foi feita por uma tal de New American Orchestra. Mas era uma reinterpretação, uma regravação, e era vendido como a trilha sonora do Blade Runner. Foi com essa trilha, com esse bolachão, que eu cresci. Tinha um detalhezinho, tu vê assim, interpretado pela New American Orchestra, assim. Foi só em 94 que a verdadeira, oficial trilha do Vangelis ganhou, né, um lançamento oficial no mercado. E essa versão foi criticadíssima porque ela era muito picotada. Muita coisa que estava no filme não entrou. Ao ponto de alguns fãs do filme procurarem bootlegs, que eram mais completos em termos de conteúdo e até de qualidade do que essa versão oficial de 94. E, finalmente, só em 2007, o lançamento de uma versão que é de aniversário de 25 anos do filme, é que eles lançaram a trilha oficial do Vangelis completa
E o Vangelis ainda comprou, tem um disco adicional, né? Esse lançamento já foi feito em CD na época. Tem um disco adicional só com novas composições do Vangelis, inspiradas no Blade Runner. Então, para quem é fã dessa trilha, essa edição de 25 anos de 2007 é imperdível, é de ouvir de joelhos. Mas foi um longo caminho até a gente ter ela. Que combina um pouco com a própria história do Blade Runner, que teve o filme teve também uma trajetória muito esquisita, porque, embora hoje ele seja um clássico em conteste, a primeira versão que é lançada no cinema, ela tem um final que foi editado, que se tornou polêmico durante ao longo de todos os anos 80, que é um final... O filme inteiro é dark, sombrio e pessimista. O final parece um final de novela da Globo. O personagem do Harrison Ford e a Rachel, a personagem que é uma replicante, eles estão no carro ali, estão andando, já estão pôr do sol e coisa e tal, tem ensolarado e dá os saques, assim, que é um... Nossa, onde é que estava o sol esse tempo todo? Onde é que estava o sol? Eles sabiam que existia sol nesse mundo, né? Então é um contraste muito grande. E depois veio à tona que, na verdade, aquele final mais água com açúcar foi uma exigência dos produtores que acharam que a montagem, a edição original do diretor Ridley Scott era muito pesada, muito... Né, muito é uma assinatura sombria. do Ridley Scott. Mas nem o Ridley Scott, com essa distopia toda, imaginou terra plana, nazismo de esquerda. Cara, não tem. Eu acho assim, ó, não teve um diretor, não teve ninguém que projetasse futuro de uma maneira distópica que conseguisse chegar em 2020 real. Pandemia, nazismo de esquerda... Né? O cara hoje foi o Araújo. O Araújo, como é que foi que ele falou? Eu vi a notícia agora há pouco que ele participou de um evento sobre as comemorações dos 75 anos, se eu não me engano, do final da Segunda Guerra, e fazendo um discurso defendendo o nacionalismo e criticando a ONU. Quer dizer, é a primeira vez que se comemora, desde o fim da Segunda Guerra, que se comemora o fim da Segunda Guerra com os nazistas estando representados na mesa. É uma coisa nova, é como o mundo mudou. Exatamente a mesma crítica que os caras fazem, que o nazismo faz, da Liga das Nações, defendendo o nacionalismo na década de 30, cara. Não, o ponto mais perigoso dessa situação é tu não ter mais grupos dentro da sociedade que fazem papel de ridículo paramilitar. Tu tem o Estado, né? Tu tem um Estado, né? fazendo papel de ridículo. Isso é um problema. E é um contrassenso nas comemorações da derrota do nazifascismo, tu criticar justamente as instituições e o mundo que foi erguido como resposta à derrocada do nazifascismo. Ao totalitarismo. Então, é nesse ponto que a gente chegou. Bom, eu tenho que pegar o gancho do teu comentário, né, que é a piada da semana, mas é piada, mas é um fato sério. Perguntaram pro criador do Black Mirror como é que tava aí os planos para uma nova temporada. Ele disse, cara, a gente vai dar uma segurada porque o mundo tá muito dark. Porra! O criador do Black Mirror acha que o mundo tá muito dark para mais uma temporada de Black Mirror. Aí tu vê que a coisa ficou feia. Ficou gente, ruim. Vou chamar um pouquinho o intervalo pro segundo bloco e na volta a gente vai falar de pum de palhaço. Vai, essa foi... Pessoal, estamos de volta agora para o segundo bloco do Soma de Ideias e nós vamos falar de cultura, que no Brasil, há pouco tempo, teve à frente da cultura o Ricardo Alvim, que fez um discurso do Goebbels em português, passando para o Mantovani, né, discípulo do Olavo de Carvalho, que falou que o rock estimula aborto e sexo. Né? Sexo estimula? Guitarrista, por favor, diga pra nós aí. Olha, masturbação eu tenho certeza. Que barbaridade. E por sua vez, né, chegamos ao pum de palhaço e caipirinha de maracujá. Então, Dani, vai lá. O que o historiador fala um pouco para nós o que está acontecendo, dá uma luz para nós. O que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho muita pena dos meus colegas que vão ter que explicar isso daqui uns 10, 20 anos, com um afastamento histórico, observar a Regina Duarte, por exemplo, como secretária nacional de cultura, falando primeiro que a cultura é o palhaço peidar na farofa, né, que é o que mais se faz nesse país hoje com os nossos políticos. É o pum do palhaço, né? No caso, né, se peida na farofa full time. E agora, ontem, ter dado um piti na CNN, mas o que ela deu foi um piti, né? Primeiro falou cantando 70 milhões em ação, né? Pra frente Brasil, salve a seleção. E completamente descontrolada, que não foi combinado, com a Maitê Proença, que é uma aliada dela. Sim, Maitê Proença foi uma das poucas da área artística a dizer, não, deem uma chance para Regina.
E ela viu a bobagem que ela fez agora e foi criticar. E a Regina falou que aquilo não era combinado. Cara, é uma entrevista, não tem combinação. A gente mal se combinou aqui para falar. Ali eu achei Inclusive, a gente vai trazer agora um vídeo da Maite Proença te detonando aqui pra você responder. Não, desculpa, isso não foi combinado, eu não quero carregar esse fardo Mas o vídeo de não morte. tinha nada demais. Não, cara. Eu xingaria com muito mais propriedade. Uma crítica bem republicana, olha, sendo incisiva. Com muita diplomacia. Falando com a voz suave, Maite Proença assim, Regina, converse com a cara. Eu não vou aturar esse tipo de coisa! É mais suave do que isso, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, cara. É alguém que se tornou notória, primeiro por ser a namoradinha do Brasil, aquela coisa meiga durante a ditadura. Né? Ela é a namoradinha do Brasil da década de 60 para 70 e depois se consolidou como gritando Mina! Sendo a viúva porcina, cara. Né? Na segunda versão, por sinal. E ela diz agora, cara, eu acho que ela realmente deve muito para a ditadura. Porque se a ditadura não tivesse censurado a primeira versão do Rock Santeiro, lá em 1975, que ironia, hein? Né, em que viúva porcina seria ninguém menos que Beth Farias, né? Beth Farias seria a viúva porcina, o Senhorzinho Malta já era o Lima Duarte, eles censuraram a novela pronta, a novela estava pronta, né? O Rock Santeiro era o Francisco Coco, acho que o Zé Wilker foi bem melhor, né? Mas eles censuraram a novela pronta em 75. Pronta, a novela estava pronta, a novela do Dias Gomes, né, que é a incrível história de Rock Santeiro e sua fogosa viúva porcina, aquela que foi sem nunca ter sido. Aí era uma coisa muito grande, eles encolheram para Rock Santeiro, né? E aí, então, cara, se a ditadura não tivesse censurado em 75 o Rock Santeiro original do Dias Gomes e tiveram que reprisar o Selva de Pedra, né? Botaram uma reprise de emergência na Globo, Selva de Pedra, e aí colocaram uma nova versão lá em 84, já durante o processo de abertura, redemocratização, Regina Duarte seguiria sendo a namoradinha do Brasil com papéis doces, nunca teria aquele impacto, né, que foi o Rock Santeiro. Não, o Brasil foi um sucesso. O Brasil parou para ver o Rock Santeiro. Parou, era um troço incrível. Eu era criança, era o assunto da minha casa o tempo todo. Sim, a minha esposa é motivo de chacota na família porque ela tem uma foto de aniversário, ela lá com seus 6, 7 aninhos, 5 aninhos, com aquela tiara com um top gigantesco em cima que era as tiaras da viúva porcina. Mas por que fazia isso com as crianças, né? Porque era moda, né, cara? Era bonito, assim, as crianças com aquela investir no bullying, né? Era uma couve cor-de-rosa em cima da cabeça das crianças. É que eles aproveitavam que na época ainda não tinham desenvolvido o conceito de bullying, então vamos ferrar essas vamos crianças. fazer agora. Daqui 15 anos não vai poder mais. Vamos traumatizar esses bichinhos agora, né? Mas é isso, cara. A Regina Duarte é fruto desse processo, né? Num processo de propaganda, do Brasil legal, de um Brasil bonitinho, com a namoradinha, que era meiguinha e que era querida, e ela não conseguiu fazer uma leitura de que não, aquilo não era assim. Não, e é muito curioso a postura da Globo com o regime militar, né, Abel? É muito curioso. Muito, nós estávamos comentando isso antes, porque ao mesmo tempo em que os anos de chumbo são o período da grande ascensão das organizações Globo, deixa de ser um jornalzinho localizado para se tornar realmente um conglomerado, um império de mídia nacional e internacional. E isso é obtido através de um processo no qual a Globo atuava basicamente como a mídia de Estado, a mídia oficial do regime, a porta-voz do regime. Através do Cid Moreira. Então, por um lado, havia essa postura na hora do noticiário, do comentarismo, né, do comentário político e do comentário econômico, mas quando eu passava para o setor artístico, a emissora frequentemente experimentava com produtos artísticos que testavam os limites da tolerância do próprio regime. Então é como se a classe artística do conglomerado tivesse uma liberdade ou uma permissividade que de forma alguma seria pensável ali na parte opinativa, do noticiário do cotidiano e da pauta econômica e social do país. Então é um contraste. Tu tem um experimentalismo também, aí, principalmente dos autores, né, cara? Tu vai ver novelas, por exemplo, tu tinha a novela das 6 e das 7, que eram mais água com açúcar, que são até hoje uma coisa mais voltada... Eu sou noveleiro, aqui é tu. Eu sou noveleiro aqui. Eu era, né, cara? Eu fui até a década de 90, eu fui muito noveleiro. Aí depois a gente começa... Eu realmente não olho. Realmente, não perdeu a graça. Mas a gente olha seriados,
norte-americanos que são a novela hoje. Não perde absolutamente nada para esse tipo de coisa. Isso também tem que ficar claro, né? Não adianta o cara, porque eu não olho novela e vai lá e maratona How I Met Your Mother, né? Tu não tá sendo um novo Aristóteles por causa disso. Não, desculpa aí, gente, mas Friends é novela. Arrumei 1000 inimigos agora. Né? Mas, enfim, eu tava falando da questão do experimentalismo. Tu vai ver o Dias Gomes com o Roque Santeiro, né, que é uma novela muito diferente, é uma novela com uma crítica social muito forte, e que depois ele vai produzir a melhor de todas, antes ele já tinha produzido, o Roque Santeiro é de 75, acho que é daquele mesmo ano, que é o Bem Amado, né, que é essa crítica voraz ao sistema político, ao coronelismo, uma coisa divertidíssima, o Odorico Paraguaçu, ao meu ver, é o melhor personagem das telenovelas brasileiras, né? É o político canalha, é o bem amado, né? É fantástico. E aí, no mesmo 75, tu tem Saramandaia, que nenhum livro do Gabriel Garcia Marques perde em realismo fantástico para Saramandaia, que no final, na cena final, o cara se atira, ele quer voar a novela inteira, e ele vai, é o Milton Gonçalves, que vai, olha, o Milton Gonçalves sobe numa torre da igreja, cara, e ele sai voando. Ele voa. O final da novela... Primeiro tem a Dona Redonda, que explode, ela morre, ela come tanto que ela explode, e depois, no final da novela, tu tem o Milton Gonçalves, que sai voando, cara. A novela termina com o cara voando. Com a música do Ednardo, Pavão Misterioso. Então, assim, nada é mais experimental que o fim de uma novela com Milton Gonçalves voando, tocando Pavão Misterioso, Pássaro Formoso. Não, mas sabe que essa semana saiu, não tem como não comentar isso, aquele vídeo do Lima Duarte, né? Respondendo nessa situação da Regina Duarte. Pensa numa corneada que essa turma tomou agora com a Regina chegando no Ministério da Cultura, né? Na Secretaria de Cultura, e fazendo o que está fazendo, né? Como é que o sentimento que essa turma deve estar tendo, né? É uma corneada muito grande. E principalmente para o Lima Duarte, por exemplo, para essa gente que se alinhou, sim, com esses setores, né, cara? O Lima Duarte fez propaganda para o Aécio, depois sempre buscando esses salvadores da pátria, né? Então se alinharam, sim, com essas forças mais conservadoras, e agora eles estão vendo que a coisa... Não, os próprios conservadores estão horrorizados com a situação. Os próprios conservadores, é aquela coisa que a gente sempre tem que levantar, né? Tu ser conservador não é de todo mal, o que é mal é tu ser fascista. Exato. Né? Essa coisa de uma arte é o discurso do Alvim. O discurso do Alvim aquele dia, o Alvim não foi pra rua por causa dos discursos, ele foi pra rua porque ele deixou tão claro. Sim. Né? Ele não falou era pra ter dito em público, né? Arte degenerada, uma arte nacional, cara, ali... A arte brasileira da próxima década será nacional e heróica ou não será nada? Isso é Goebbels. Do Goebbels, né? Isso é Goebbels. Isso é plágio. Não, isso é plágio. Isso na academia dá problema. Isso da academia dá problema. O nazismo era repleto de grandes filósofos, compositores e tudo mais, né? Não... Tinha gente muito competente desse lado. Mas pegando um gancho na tua observação, é bem isso, não é uma demonização do conservadorismo. O conservadorismo é uma coisa necessária em qualquer sociedade. É tu perceber que existe uma diferença brutal entre conservadorismo e reacionarismo, e principalmente entre conservadorismo e fascismo. E insanidade, né? E também entre conservadorismo. Insanidade. Tem não custa registrar essa também, né? Tem a parte do argumentativo delirante, né? Lógico. Psicodélico, é algo... Tem coisa que demanda tratamento, né? O olavismo é algo que demanda tratamento. Sim. O interesse ali não é filosófico, é psiquiátrico. É psiquiátrico. Mas é perigoso quando essas pessoas, né, ocupam os cargos, né, que estão ocupando, porque o cargo tem respeito, as pessoas não, né? Mas quando tu vê o Araújo ocupar um cargo de chanceler, o cargo de chanceler do Brasil é um cargo importante, Mas né? lógico. Cara, o Brasil tem uma tradição diplomática incrível. Nós tivemos Oswaldo Aranha, né, cara? O nascimento do Estado de Israel, o cara era presidente. Agora entra o Araújo. Não dá, gente, não dá. Não é que tipo de música que o Araújo escuta? Eu fico curioso com essas coisas, assim. Com certeza não é Beatles, porque isso deve ser... O Olavo de Carvalho já falou que o Beatles tinha uma sincronia ali com os agentes soviéticos enfurnados ali, infiltrados. Não, mas eu acho que eles são meio pervertidos, assim, na intimidade. Eles devem escutar essas coisas que estimulam a masturbação. Eu não sei. Eu acho que eles escutam música clássica em alto volume, Tu acha, né? Sonhando. Eu consigo imaginar o Araújo na frente do espelho dançando a sererê.
Com certeza, cara. Isso é uma gente muito louca. Eu não sei, não, cara. não. Pra O mim, travestido ouvindo a Marcha das Valquírias. Assim. mas de peruca. todo em couro. Mas com uma peruca azul. Uma peruca ruiva. Ele se achando, assim. Aquele negócio Tocando. assim. Tipo, lembra do assassino psicopata, sequestrador do Silêncio dos Inocentes? Assim? Claro. Isso. Dançava na frente do espelho, assim, Mas me comeria o Buffalo todo. Bill? É, o Buffalo Bill. Buffalo Bill. Eu me comeria todo. Cara, que pesado. Não, mas eu acho que é nesse clima, cara. Ele deve ter um piercing no mamilo, uma coisa assim, sabe? Deve ter uma coisa muito esquisita ali, cara. Porque é muita psicose. Vocês lembram daquele vídeo do Cavaleiro? Patriotas! Chamando. Cara, aquilo ali pra mim é o padrão, assim, desse olavismo patriótico, psicodélico, porque aquilo ali foi uma síntese, né, do que é aquilo. Primeiro que o cara começa a patriotas, de vez em quando ele dá uma patriotas, né? E aquele cavalo, cara, ele tá vestido de cavaleiro medieval para defender. Python. É muito Monty Python. Sim, é muito. É os cavaleiros que dizem Ni versão Tupiniquim. É total, né? Os cavaleiros que dizem Anauê. São os cavaleiros que gritam Anauê, cara. Os galinhas verdes da pós-modernidade. Que coisa terrível, né? Eu acho que a pós-modernidade um pouco é culpada disso. Tu acha por quê? Eu acho, cara, eu não sei, era tão mais simples ser cartesiano, cara. Pensa na música, cara, pensa na música, olha só, aí é uma coisa boa da pós-modernidade. Quando eu tinha 15 anos, gostava de rock. Velho, tu só gostava de rock. Tu é metaleiro, cara. Então, assim, era uma heresia um amigo teu descobrir que tu escutou Roberto Carlos. Meu Deus, era pra ir... Mas a gente escutava escondido. Eu lembro como Bom Jovi. Eu lembro como eu fiquei indignado quando um amigo metaleiro meu apareceu com um CD do Jamiroquai no segundo grau. Pensei, mas que é Meu isso? Deus, mas o que é isso? Que o deus do metal vai pensar de você? Exatamente, vai para o conselho dos metaleiros. Inquisição E a galera do pagode só escutava pagode. Todo mundo cantava Raça Negra em casa. Tá ok, não, mas em não, casa. Não, mas escondidinho. Em casa. Mas eu tô falando quando questão cheia de Tu manias. cantava até Sampa Crio, para. Cheia de Você manias. nasceu pra mim e eu nasci pra você, eterno amor, foi sempre assim que deve ser. Aí, Vamos combinar, cheia de manias não conta, né? Não, não. Quando toca, não existe Iron Maiden. Não, mas né? tipo Evidências. Evidências não tem roqueiro que existe Evidências. Mas eu falo do seguinte ponto, ó. Eu trabalho com adolescentes, né? Dou aula para ensino médio. Cara, a galera hoje não tem problema nenhum de curtir Metallica e curtir Anitta. Né? Tu vai no show do Metallica e depois... Bom, né? Eu acho muito bacana essa parte. Bom, Mas aí tem o outro lado da pós-modernidade, que é essa coisa meio caetanesca. Que tudo é... Caetanesco, porque tudo é ou não. Ou tanto faz. Ou tanto faz. Desde que a gente não briga, E aí a coisa pulveriza de uma forma, cara, que tu não tem mais. Claro, não precisava ser até aquela coisa assim, né? Aquela coisa do marketing. Que nem eu brinco com meus tios, né? Eu tenho uma coisa muito legal que eu acho para minha vida, que o meu grupo de WhatsApp da família, eu sou o reacionário. Sério, os meus tios setentões são marxistas mais ortodoxos que caixa de maisena, cara. Tem a mesma embalagem. Embalagem da Quaker. Exatamente, é mais ortodoxo que a veia Quaker. Não precisa ser assim. Aquilo é um velho ou uma veia? Eu nunca consegui responder isso. Acho que isso aí um velho. É um dos grandes enigmas, né, tia? Tinha um meme lá na década de 90, começo dos anos 2000, porque ele estava sempre feliz, né? Mas não, e aí tu imagina... Eu vi um meme nesse sentido que era um pouco tenso. Imagina um filme de terror, tu vai até a cozinha de noite, liga a luz, tem aquele velho te olhando aquela embalagem. Coisa horrível, Eu tenho duas teorias. Um é o Chacrinha. 2 é o... Não sei se vocês lembram aquela banda Focus, que tem a clássica música Ocus Pocus. O cara que... O vocalista hoje, e eu posso falar com propriedade, porque eu vi o Focus há uns anos atrás aqui em Porto Alegre, até tirei uma foto com ele tá igual ao Chacrinha e ao velho da Quaker. Pode ser ele também. Só que daí isso torna ele um viajante do tempo. Ele já apareceu com o visual que ele tem hoje há décadas atrás. Sim, nossa. E a gente acabou de criticar a argumentação psicodélica do Olavo de Carvalho. Tu imagina um viajante do tempo, né? Tipo agora esse senhor da Quaker que a gente definiu, que é esse músico, olhando o pum de palhaço, cara. Olhando o pum de palhaço. Caipirinha de maracujá.
quebrando todos os paradigmas da década de 60, paradigmas musicais, de comportamento, para chegar aqui. Eu fico pensando no Arnaldo Batista, cara. Que o Arnaldo Batista, porque ele estava num momento agora bastante são, assim, da cabeça, ele estava muito centrado, ele deve estar querendo voltar. Voltar a ficar meio fora Porque imagina o que esse cara passou, experimentou, fez de loucura, ele e os irmãos dele. O César Dias Batista, que é o irmão que não era dos Mutantes, né, é um dos maiores caras do som da década, um dos caras mais que experimentou, porque é o uauá, é o uauá que fala, ele fez um uauó para um baixo. Sim, mas na época era uma inovação, revolucionário. Né? Aí esses caras fazem tudo isso para chegar agora aqui, para ter o presidente da Funarte dizendo que o rock é abortista. O rock leva a droga leva o aborto. Né? É meio pesado para um viajante do tempo. É aquela, vocês já viram esse videozinho que está rolando agora, que chega como é que é o nome do carro do... O DeLorean. O DeLorean chega. Que ano nós estamos? 2020. Volta que deu bosta. É tão chocante quanto o final do Planeta dos Macacos, né? Que o cara chega lá no final, o Charlton Heston chega lá e tem a estátua toda, a estátua da liberdade, que é uma coisa chocante, né? O que vocês fizeram. Seus maníacos, o que vocês fizeram? Que filme, né? Que filme. Pena que depois tem outros 4 Planetas dos Macacos na sequência, né? Um pior que o outro. Mas o original é muito bom. E o do começo dos anos 2000 é horrível também. O remake do Tim Burton. Eu sou um grande fã do Tim Burton, mas essa é uma das poucas rateadas da carreira do Tim Burton. Aí depois tem esse outro que tu fica embevecido, porque tu fica 1 hora olhando um macaco e a hora que ele fala tu não tem problema nenhum, porque... tá dentro de um contexto impressionante, né? Um roteiro incrível. Ele falou macaco, eu não pude evitar. Lembrei do Bonzo, né? do filme do Reagan, lá dos anos 50. Como é que vai encerrar o filme? Dá o macaco pro Reagan. É isso aí, assim que nós vamos Um dia nós temos que ver esse filme para poder comentar ele aqui. Bad Time for Bonzo com Ronald Reagan. Deus, Ronald Reagan. Não, mas pra gente finalizar, então, Daniel, que a gente tá chegando no fim aqui, eu queria que tu desse assim, uma análise histórica, se for possível, né? E uma palavra um pouquinho de esperança para nós com relação à cultura, se tu conseguir. Vai passar. Diz para nós que vai melhorar, a gente tá precisando ouvir isso. A gente tá precisando ouvir isso aí. Cara, a história só se repete como farsa ou como tragédia. Bom, nós estamos vivendo agora num momento que é uma farsa trágica, né? É a rememoração do nazismo, é o cara criticando na reunião da ONU, né, a própria ONU e embevecendo o nacionalismo, mas vai passar. Não há como continuar, não se sustenta enquanto projeto. Né? É um projeto natimorto, né, porque é um projeto que trabalha para a morte, não é um projeto de vida. Né? É um projeto, por exemplo, que critica, que não é nem critica, essa é a grande questão, não se faz crítica a nada. Se endemônia, se endiabra, tudo aquilo que é diferente é mal, é terrível. E nunca isso deu certo em nenhum momento na humanidade. Não vai ser agora, no Brasil, que isso vai acontecer, né? Não vai ser o mundo contra o nosso alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Né? Porque essa é a narrativa, o mundo está contra essa poliana moça que ocupa o Palácio do Planalto, que tudo vê bem, não, é só uma gripezinha, não sou coveiro, e daí, né? Super legal. Mas então, gente, eu trabalho com adolescentes, eu tenho 2 filhos pequenos e a gente tem que esperançar. Né? A gente tem que esperançar, a gente tem que ir atrás desse rumo, de ter esperança, como um amigo nosso, o Alberto, esses dias rememorou num programa do Paulo Freire, o esperar, né, como ter esperança, esperançar. Se a gente não esperançar nesse momento, e o Paulo Freire é o cara que é mais endemoniado por essa direita chúcra, como diz o Reinaldo Azevedo, que é um dos culpados por nós estarmos nisso agora, né, ele coloca isso como uma missão, principalmente da gente que é educador. É uma missão de criar esperança e eu não posso perder essa esperança, que a gente vai seguir e que isso vai passar e que o futuro vai ser melhor, né, para nós e principalmente para os meus filhos. Eu tenho uma criança de 8 anos e um guri de 2. Se eu não acreditar no futuro, bom, eu não tenho mais o que estar fazendo nesse mundo.
Estamos chegando no fim então, Abel. Eu queria também saber um pouquinho das tuas considerações dessa bela mensagem do Paulo. Assina embaixo, né? A gente trabalha muito, você sabe, eu sou um fanático por distopias. Eu acho que o importante da distopia na arte é justamente fazer a gente entender dos riscos e dos perigos que existem para um futuro potencial, mas ao mesmo tempo de entender, não se deixar fascinar de uma maneira mórbida pelas distopias, mas de entender que o futuro não precisa ser daquela forma. Quando a gente lê o 1984 do Orwell, não é pra gente cair num fatalismo, meu Deus, mais dia menos dia todos nós vamos viver sob a opressão das botas do autoritarismo. Não, a mensagem ali é, você não precisa ter o azar de ter que viver numa ditadura para entender como uma ditadura é ruim. Então, eu nunca vivi debaixo de uma ditadura, eu não sei o quanto é ruim. Tu pode ler o 1984 do Orwell que tu vai entender como é ruim. Então a arte, ela nos permite trabalhar com cenários hipotéticos, entender como as coisas podem dar errado, como as coisas podem ser ruins, e trabalhar para que o futuro não seja dessa forma. Por isso que eu sou um grande defensor e entusiasta das distopias, porque dá pra gente tentar, pelo menos, fazer diferente na vida real. A vida não precisa necessariamente imitar a arte mais lúgubre. A distopia é um grito de cuidado permanente. Lógico, é um alerta. Não é deprimam-se, o futuro necessariamente vai ser assim. Não, cuidado, façam alguma coisa, não sejam bunda moles, porque o futuro pode vir a ser assim se você for um merda e não fizer nada. Gente, depois dessas duas mensagens bonitas, se nós não tivéssemos de quarentena, né, e gravando inclusive aqui com todos os cuidados, né, eu ia convidar vocês para a gente fazer uma maratona de bares enchendo a cara para ver se a gente consegue entender a política interna. Que é o método do Joey Ramone, que é o método do Joey Ramone, porque eu acho que é o único jeito capaz da gente conseguir entender alguma coisa que está acontecendo. Da letra de My Brain is Hanging Upside Down, Bonzo Goes to Bitburg. Drinking all the bars in town. Então tá, pessoal, chegamos ao fim, então. Obrigado por estar com a gente. Curtam o canal. Dá o joinha. Dá o joinha. Por favor. Curta o canal, ajuda o Lochinha, tá? Pessoal, obrigado. Até mais, até a semana que vem com o 4º episódio do Soma de Ideias. 4º episódio do Soma de Ideias. Eu sou o André Scheid. E eu sou o Henrique Abel, até prova em contrário. E esse foi Paulo Daniel, o seu ator de novela mexicana.